Não, tá maravilhoso. É que tem um monte de gente comentando aqui o fato de que Jesus não foi crucificado e tem um monte de gente que está colocando várias histórias, conceitos e teorias. Eu queria que você explorasse essa questão Eu, da morte de Jesus. então, eu não estou falando que ele não foi crucificado. O que eu estou falando é, Uhum. existem evangelhos apócrifos que falam que ele não foi crucificado. Uhum. Existem evangelhos que falam que ele foi crucificado. Ele foi crucificado ou não crucificado? Depende de qual que você vai estudar, depende do que você acredita. Tem gente que... Então, mas eu, como estudioso, eu preciso apresentar aquilo que existem. As opções, as Existem. múltiplas Nós temos vertentes e nós alternativas. temos outros evangelhos que falam que Jesus teria fugido, que Jesus, se você pega o evangelho de Maria Madalena, Jesus era casado com Maria Madalena. Jesus tinha duas filhas com Maria Madalena. Jesus, então, fugiu com Maria Madalena e seus dois filhos, com a ajuda do José de Arimateia, que era um mercador. José de Arimateia, com o seu navio mercador, foi para a França. Da França, Jesus sabia que os romanos iam persegui-lo. Essa é uma outra história. Iam persegui-lo, ele separou. José de Arimateia levou Maria Madalena e as suas duas filhas para a Inglaterra, e ali nasceu os celtas, com os ensinamentos de Jesus através de Maria Madalena e as suas duas filhas, e Jesus foi para o Oriente Médio e depois para a Ásia. E existem relatos de um Messias que viveu por muito tempo lá, na Índia, na China. Então, assim, existem várias vertentes. Qual é a que está certa? Eu não posso falar qual está certo, eu falo, porque senão a gente vai... Pode ser essa, está certa, pode ser aquela. Então não sou eu que estou falando, eu estou falando as vertentes. Pode ser sim que ele tenha sido crucificado, né? Nós temos aí o Santo Sudário, nós temos várias coisas. Então, assim, o que eu ponho é o que existe. Nós não podemos fechar os olhos. Nós estamos num momento em que nós temos que expandir a nossa consciência. A expansão da consciência é adquirir conhecimento. Esses conhecimentos, eles existem. Nós não podemos negá-los, porque nós temos que estar preparados, porque daqui a pouco a verdade vai surgir. Quando ela surgir, nós vamos ter certeza. Eu não posso afirmar se ele foi crucificado ou se ele não foi crucificado. O que eu falo é, existem evangelhos apócrifos escritos por apóstolos que falam que ele não foi crucificado. Tem outros que falam que ele foi crucificado. Tem Bíblia, a Bíblia do Sinai é uma Bíblia importantíssima, que ela fala que ele não foi crucificado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, assim, nós temos, né? Então, como houve muita manipulação de tudo que é lado, é muito difícil nós sabermos, né? Nós temos a Bíblia mais antiga mesmo, é a Bíblia etíope. A Bíblia ortodoxa etíope, essa é a mais antiga, que tinha 81 livros, porque a Bíblia, nós temos que entender que Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia não é um livro de história. Era uma vez. A Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, ele foi escrito em 1440 a.C. Antes de Cristo. E o Apocalipse foi escrito 70, 80 depois de Cristo. Então nós estamos falando que a Bíblia, os livros, foram escritos num período de 1500 anos. Então a Bíblia, na verdade, é uma coletânea de livros. A Bíblia mais antiga, datada de 3.000 até 4.000 anos, né? Não tem essa ideia ainda, é a Bíblia etíope. Ela tem 81 livros. Incluindo o livro de Enoque, incluindo vários outros livros. A Bíblia católica romana, ela tem, se eu não me engano, já cai para 75, 76. Já cai bastante, já tiraram alguns livros. A Bíblia do King James, que é a que todos nós temos aqui no Brasil, todos nós, ela tem 66. Então foram muitos livros tirados. Lembrando que essa Bíblia que nós temos hoje, ela foi preparada, encomendada pelo rei James da Inglaterra, em 1602, 1600 alguma coisa, porque ele estava querendo se desvencilhar de Roma.
Ele já não queria mais servir a Roma, não queria mais servir o Papa. Ele falou, ó, então muita coisa mudou. Porque ele não estava de acordo com várias coisas da Igreja Católica Romana. E até então, a Bíblia só poderia ser escrita em latim. Então quem ia nas igrejas, os padres, eles falavam, eles liam a Bíblia em latim e de costas para o público. E ninguém entendia nada. Nada, era latim, ninguém entendia. E a Bíblia era proibida. Quando teve essa rixa do King James com o Vaticano, o King James falou, além de mudar, eu ainda vou escrever em inglês. Vai ser a nossa língua. E foi dela que é a Bíblia mais impressa até hoje. É o livro que mais teve impressões no mundo, em 400 anos. É o livro mais publicado. Dessa Bíblia inglesa, é que foram traduzidas todas as outras Bíblias. Então, a nossa Bíblia não é nem a católica apostólica romana. A nossa Bíblia é a ortodoxa anglicana. Olha só, e ninguém sabia. Então, tem muitas coisas que as pessoas precisam. Então, o que eu falo, a minha função, a minha missão é estudar e levar conhecimento, para que as pessoas possam serem livres pensadores. A minha missão é despertar nas pessoas que elas estudem, que elas busquem respostas, que elas questionem. Tem que questionar. Se é ou não é, não sabemos, mas saiba que pode ser. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Então existem várias possibilidades. Um dia nós vamos saber. Com certeza. Mas hoje não temos todas as respostas, mas nós temos as opções. Nós não podemos ignorar textos bíblicos, textos que foram apócrifos, evangelhos. Podemos ignorar o evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe, o evangelho de João. Barnabé, não dá para nós negarmos os evangelhos dos apóstolos, principalmente aqueles que a igreja tirou, que não deveria ter tirado. Se nós pensarmos, espera um pouquinho, Jesus é o Messias da nossa religião cristã. Tinham 12 apóstolos que andaram com ele, que sabiam tudo da vida dele. Como é que uma Bíblia, uma coletânea de livros, onde o Novo Testamento é toda a história dele, você fala, não, eu quero deixar só 3 ou 4 apóstolos, o resto você tira todos. Como tira todos? Como tira os outros? Eles estavam com ele, porque era o que eles diziam. E que vai contra. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, tem uma passagem que diz, não procures lá, não procures cá. O reino de Deus está dentro de você. Quebra toda a narrativa da Igreja Católica. Toda a narrativa, porque a igreja colocou Deus no céu, lá longe, sentado, e o reino de Deus lá longe, um lugar que vai chegar um dia da salvação, que talvez esse reino se faça aqui. Enquanto que o ensinamento de Jesus era, não procures lá, não procures cá. O reino de Deus está dentro de você. Tira. O Evangelho de Tomé, ele é incrível, porque ele tem várias passagens. Tem uma passagem que ele fala, o reino está dentro de vós. E também em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, vós sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Essa isso é o que foi Jesus falou. Se nós olharmos, ele está falando de autoconhecimento, ele está falando que o reino de Deus, a iluminação é interna, ele está falando que quando você descobrir isso, você será conhecido, ou seja, você vai ser reconhecido, você vai entrar em contato com o todo, e você vai entender que você é filho de Deus, e que Deus está lá dentro. Tem 2 pontos que são muito... Esses evangelhos, eles foram encontrados na biblioteca, eles são chamados na Biblioteca de Nag Hammadi. Eles foram descobertos em 1942. Também, era um vaso... por causa
da perseguição e da Inquisição, os gnósticos, que eram quem realmente estudavam, que faziam as coisas, escondiam esses documentos, esses manuscritos, esses evangelhos em potes e colocavam dentro das cavernas, ou enterravam, para que o exército romano, a mando da Igreja Católica Romana, não queimasse ou destruísse. Por isso que nós só estamos encontrando agora e meio que sem querer. Né? Da Biblioteca de Nag Hammadi também foi meio que sem querer que encontraram. E lá temos evangelhos incríveis, o Evangelho da Verdade, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, temos Pit Sofia, tem muita coisa. E o mais completo, Evangelho de João. Então, nós não podemos ignorar isso. Isso faz muito parte de toda a história. Né? Então, assim, tem muitas passagens de Jesus que, se nós olharmos mesmo, é o que nós estamos falando hoje. Tem uma outra passagem também no Evangelho de Tomé, que ele fala assim, que vai cair muito bem para todos que estão assistindo, porque todos aqui estão na jornada do despertar. Então, olha que passagem interessante. Aquele que procura, aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. E ao se perturbar, ele ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Cara, se nós olharmos isso, o que ele está falando? Os despertos, quem nós somos hoje? Os buscadores. Nós somos os buscadores da verdade, nós queremos saber a verdade. Quem está despertando, quem assiste o seu canal, quem me assiste, ele está despertando, ele quer saber a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento, muito conhecimento interno, mas a gente tem que conhecer o externo também, né? Tanto que o reino de Deus está dentro de nós e em nosso exterior também. Então, quando nós olhamos isso, então aquele que busca, continue buscando, porque não é fácil, né? Nós temos aí muitas coisas que são difíceis de encontrarmos ou até de entendermos. Continue buscando até encontrar. E aí ele fala, quando encontrar, quer dizer, quando você realmente desperta e começa a entender tudo o que está acontecendo, você irá se perturbar, que é o que acontece. É o primeiro estágio, né, que nós chamamos de desperto decadente. Nossa, mas existe esse controle, existe a Matrix, a igreja fez isso, não sei o quê. Você tem que ir contra os seus, né, começar a rever suas crenças limitantes, seus paradigmas. É uma loucura, então você se perturba realmente. Todo mundo vai falar, quem está conturbado? Vai falar, mexe com todo mundo. E ele fala, e ao se perturbar, ou seja, quando você encara mesmo esse desafio, você ficará maravilhado. Que é você se tornar um desperto ascendente. Você fala, uau, agora eu sei tudo, agora eu estou desperto. E você reinará sobre o todo. Ou seja, você entrará no fluxo da energia divina. Você vai ver o mundo com outros olhos. E é o que acontece com os despertos ascendentes, aqueles que atingem, né, um nível já de elevação, que eles chamam de iluminação. Muito legal. Eu queria voltar só um pouco para a história da crucificação de Jesus e o renascimento de Jesus. Eu quero complicar um pouco a sua vida. Tá bom. Porque eu queria que você contasse quais dessas vertentes históricas, desses registros, você pessoalmente acredita mais, que faz mais sentido para você. Eu queria que você falasse também sobre o impacto que teria se fosse realmente encontrado um indício muito forte e poderoso de que Jesus não foi crucificado. Qual o impacto que você acha que teria dentro da doutrina da filosofia católica cristã? Como que isso impactaria a base do entendimento de que Jesus morreu e renasceu? Porque esse é um dos pilares da igreja. Então, primeiro, qual a sua opinião pessoal? O que você acha? O que faz mais sentido para você? Então, para as pessoas aqui entenderem e complicar um pouco a sua vida. E também, qual que seria o impacto se realmente a verdade viesse à tona de que não houve, talvez, uma crucificação? Bom, você quis complicar minha vida de verdade, né? Sim. Assim, porque existem certas coisas que eu, como um estudioso,
eu acredito que pode ser. Eu já cheguei a acreditar que ele teria sido crucificado. Uhum. Mas eu também já também às vezes não faz sentido para mim um ser tão elevado deixar ser crucificado. Perfeito. E passar aquilo. E como tudo foi muito manipulado, e como a Igreja Romana, ela manipulou tudo para fazer com que o ser humano, o cristão, né, se sentisse culpado. Porque nós somos o culpado. Se nós olharmos a história de Adão e Eva, por exemplo, que nós temos a história de Adão e Eva nas civilizações antigas, né? Na verdade, foram os primeiros seres humanos desenvolvidos, seres adâmicos, Anunnakis. que eu já vim falar aqui. Aham. E é uma história que se repete. Mas quando a Igreja Católica, a Igreja Romana, coloca a mão, ela utilizou essa história para tornar o homem pecador. E eu vou além. Nós tínhamos até então um sistema matriarcal. As mulheres elas eram muito poderosas. Com o tempo, os homens começaram a mudar aquilo para o patriarcal, né? Eu acho que a situação final para terminar de vez com o sistema matriarcal foi a Eva. Porque se nós olharmos a história de Adão e Eva contada pela Igreja Romana, ela fala que o homem foi expulso do paraíso. O homem virou pecador por causa da mulher. A mulher foi a culpada do homem ter pecado. Então a igreja colocou nas costas da mulher a culpa. Até hoje, em algumas civilizações, né, alguns povos que nós temos aqui, principalmente ali no Oriente Médio, se uma mulher ela é estuprada, ela é apedrejada na rua. Morta a pedrada. Por quê? Porque a culpa é dela. Ela é que provocou a tentação no homem. Então a igreja fez isso. Tanto que se nós olharmos lá, vamos falar do Oriente, nós vamos falar aqui no Ocidente, olha o quanto as mulheres sofreram, o quanto elas foram diminuídas, que não podiam trabalhar, não tinham que fazer nada, elas eram sempre... Quem fez isso? A igreja. De quem é a culpa? Que houve esse distanciamento tão grande entre homens e mulheres. A igreja, porque ela queria terminar. Então, se nós... Outra questão. Você entra, então você imagina, você com um filho pequeno, falando, filho, eu vou te levar na igreja, você vai rezar, você vai conhecer o Salvador, você vai conhecer o Filho de Deus, aquele que veio nos ensinar. Você adentra com o seu filho de 4, 5 anos, 6 anos, com a mãozinha dada com ele, e você dá de cara com um homem crucificado, sangrando numa cruz. Faz sentido? Você vai falar, seu filho vai falar assim, pai, é ele? Ele é o Salvador? Ele é o Filho de Deus? Ele veio nos ensinar? Pô, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Então tem coisas que não fazem sentido, né? E olhando por toda essa manipulação, então eu me questiono às vezes. E quando eu pego esses outros estudos, esses outros evangelhos, para mim faz mais sentido. Porque eu acho que a jornada dele terminar com 38 é muito jovem. Se alguém que se dispôs, uma consciência que se dispôs a ajudar, a encarnar aqui, a passar e a sofrer tudo que sofreu e a passar um processo do despertar que não foi fácil, de repente, então tá bom, me leva aí, me crucifica e acabou. Eu não consigo sentir que não faz sentido para mim, né? Uma consciência tão elevada, com uma missão tão linda e tão especial, de repente sucumbir, né? Assim. E aí de repente vai, enterra numa gruta e depois de 2 dias, pum, some. Quer dizer, ele teve o poder de sumir da gruta, morto, mas de escapar da prisão, não.
Então não faz sentido, sabe, essas coisas. Aí quando você pega esses evangelhos que contam uma outra história, pô, então não estou tão louco, existe outra vertente aqui. Então, o Evangelho de Barnabé, nós temos, né, a própria Bíblia do Sinai. Então, se nós vamos para uma Bíblia do Sinai, como é que faz? Então, assim, eu internamente, eu já acreditei de uma, já acreditei na outra. Mas eu estou numa fase da minha vida que é tanto aprendizado e tantas opções, que eu sou uma pessoa muito aberta e preparada para tudo que possa ser. Porque eu acho que é isso que é a nossa missão, estarmos preparados para não sermos pegos. Aí eu vou responder a segunda pergunta. Aí se você não tem esse conhecimento, se você não acha que não existe essa opção, se você é aquela pessoa que é estritamente doutrinada e que acredita naquilo, se por acaso vier a acontecer em que não houve a crucificação, comprovado de alguma forma, não é só a instituição católica que cai, mas as pessoas vão cair. Vai derrubar as pessoas. Aquelas que se baseiam num livro e que elas não entendem. Elas colocam a vida, a crença, a dedicação em um livro que elas não conseguem ler. Quem fala, mas eu leio a Bíblia, você não lê a Bíblia. Não lê. Você pode ler, mas você não entende. Sim. Você não vai entender, porque ali nós estamos 1500 anos. Ali tem coisas que nem tem muita relação, ou você precisa ser A Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia é um conjunto de livros para você estudar. Ali tem que ter muito conhecimento para você entender o que quer dizer, até porque eles falavam muito em parábolas, eles falavam muito em coisas que se você não tem um entendimento até da época, você acaba tendo uma interpretação errada. Tanto é que, olha quantas vertentes nós temos na igreja cristã. Se a palavra é a mesma, se a Bíblia é a mesma, como nós podemos ter tantas vertentes? Católica, evangélica, neopentecostal, pentecostal, companhia limitada. Mas não é a mesma. O Jesus não é o mesmo, a Bíblia não é a mesma. É a interpretação. Cada grupo tem uma interpretação. E eles passam aquela interpretação e formam aquela igreja. Cristã, com os ensinamentos de Jesus, tal, sim, baseado na Bíblia, sim, mas cada um com a sua interpretação. Como pode? Então, eu acho que nós temos que estar abertos, e se isso daí vier a se comprovar, essas pessoas que são estritamente fechadas, que acreditam numa Bíblia em que elas não entendem, que elas não conseguem interpretar e não estudam, porque as pessoas não têm tempo para estudar, elas vão tomar um choque muito grande. Ao meu ver não, né? Vão tomar um choque muito, muito grande. Enquanto que os despertos, quando abrem esse leque e sabem que tem essas opções, que pode ser, se vier essa notícia, fala, olha, pode ser mesmo, porque tem o evangelho tal, tem a Bíblia do Sinai que falava. Não vai ser pego de surpresa. Pode ser que seja pego hoje de surpresa comigo falando. Claro. Mas pode pesquisar. Entre no Google. Pode pesquisar até no Google algumas coisas. Que vai estar lá. Tá lá. Às vezes pode ter um pouquinho distorcido aqui, distorcido ali por causa do sistema, mas está lá.